Então, se você quer ser um bom vendedor, o que você precisa? Vender? Você precisa começar a se propor a vender. E como é que faz isso? Testando. Compra qualquer coisa e tenta vender. E isso vai te dar dado suficiente em que você precisa melhorar. Se você precisa melhorar na comunicação, se você precisa melhorar na abordagem, se você precisa melhorar na sua rede de contatos, porque no seu celular você não encontrou ninguém que seria capaz de comprar. Então, esses detalhes que você tem que analisar. Então, todo mundo precisa de um bom vendedor, um bom treinador, e todo mundo precisa de um bom vendedor, seja você ou você contrate alguém especializado para que ele possa vender o seu produto. Então, não há negociação sem um bom vendedor. Então, o que é que você tem que entender? Todo mundo, quando fala em venda, a primeira coisa que as pessoas elas se fecham para isso. As pessoas se fecham para esse tipo de coisa, mas lembre, tudo é venda. Tudo é venda. Por exemplo, se você vai na escola, você se senta lá na sala de aula, o professor está vendendo o conhecimento para vocês. Está vendendo o conhecimento. Quem está pagando? Ou a escola particular ou o governo. E você, não está pagando nada por isso? Lógico que está. Você está pagando com a sua vida, com o seu tempo. Você está lá sentado, assistindo aula. Pode não estar pagando nada na escola pública, mas você está destinando horas do seu dia para isso. Quando você chega numa academia para treinar, você está pagando a mensalidade, a pessoa está ali vendendo o aluguel daquele espaço. Quando você senta num Uber, num carro, num táxi para ir para algum lugar, a pessoa está ali vendendo aquele espaço que você sentou para poder se deslocar. Tudo é venda. Se você vai no supermercado, você vai comprar produto. Tudo é venda. Você está no Instagram, horas e horas, passando assim, ó, para cima, vendo as postagens. Quem está pagando? Você está pagando com o seu tempo, e em troca de você vê muitas propagandas, e as empresas pagam o Instagram por isso. O Instagram, ele não é grátis. Quem paga são as empresas, são os anúncios. Então, tudo é venda. Quando você começar a pensar que tudo é venda, você vai abrir a sua mente para isso. Que várias vezes você comprou errado. Muitos de vocês ele não têm muitos recursos financeiros ou ainda não decolou na vida por dois motivos. Ou porque você não vende nada, ou porque você compra errado. Tem muitas pessoas que elas não sabem comprar, elas compram errado. Então, 98% das pessoas, elas não sabem que o seu produto é muito bom, que seu produto é ótimo. Ah, mas eu não tenho nenhum produto, eu não vendo nada. Então, você dentro de você tem uma habilidade incrível que você pode vender, pode monetizar, pode se tornar uma renda extra e isso pode se tornar até uma renda final. Essa habilidade sua, ela é tão incrível que foi o próprio Deus que plantou dentro de você. E as outras habilidades que você tem pode ter sido comprado. Você comprou fazendo um curso, fazendo um treinamento, você aprendeu na prática com alguém. E tudo isso gera conhecimento, e conhecimento, quando é colocado em prática, se torna uma habilidade. E essa habilidade ela pode ser monetizada, é uma forma com que você pode crescer financeiramente e ter uma renda sólida. Só que as pessoas, elas sabem o quê? Elas travam. Quando fala de venda, elas travam a sua mente. Então, todo mundo compra pelas emoções. As pessoas elas não usam o cérebro, não usam a parte racional do cérebro para fazer uma compra. Por isso que a maioria das compras elas são feitas por impulso, por uma emoção. Por exemplo, se uma pessoa hoje está acima do peso, eu não sou contra quem está acima do peso, mas se a pessoa está acima do peso, é porque ela come demais. Mas o fato dela comer demais não é porque ela sente muita fome. É exatamente, sabe por quê? Por emoção. Tem alguma coisa nas suas emoções que não estão bem resolvidas, que ela se agrada, ela se satisfaz naquilo. Então, tudo é emoção. Então, a pessoa não acorda hoje e diz assim: ah, hoje eu vou comprar um carro, ah, hoje eu vou comprar uma casa, ah, hoje eu vou fazer, vou comprar qualquer coisa. Ninguém acorda já pensando nisso. Quando ela escuta um anúncio e ela aplica e olha para a sua necessidade, e aquele anúncio foi bem elaborado, ele mexeu com aquela pessoa, ele chamou a atenção, ela já começa a amadurecer aquela ideia. E na primeira oportunidade que ela tiver, se ela não tiver uma emoção forte e jogar para o lado racional, ela vai comprar. Não importa o preço.
Muitas vezes as pessoas também compram coisas sem necessidade e também coisas que não têm valor agregado. Ela vai lá, vê que um mouse desse aqui, ó, é R$ 20, ela nem procura saber qual a marca, se tem durabilidade, se ele pode ser usado de várias formas, se ele tem quantos botões. As pessoas não olham para a qualidade, ela olha para o preço. Então elas não procuram valor agregado. Então aquele produto vai se tornar caro na mão dela, porque não é o valor que ela pagou, e sim o valor agregado. Não é o dinheiro, não é o preço, é o valor agregado. Então, o poder da negociação ele é importante para isso, para você saber como chegar em um lugar, como saber comprar corretamente, ou como saber que a sua habilidade pode ser vendida e por um valor muito bem. Então, tem, por exemplo, se você chegar no mercado e querer tomar um café naquela barraquinha, você vai pagar 50 centavos numa xícarazinha de café, 50 centavos. Mas você chega lá no aeroporto e vai lá na Starbucks, pede uma xícara de café, você paga 10, R$ 12. E é basicamente o mesmo café. O que que mudou? A Starbucks, ela investiu um dinheiro no marketing, no brand e aumentou poderosamente o valor desse produto. Ele aumentou contando história, anunciando. Então, isso é valor agregado. Olha a diferença, o mesmo café, um é 50 centavos e o outro é R$ 12. O mesmo café, a mesma quantidade, mas o que está agregado ali? Valor. Então, você pode olhar para dentro da sua habilidade, gerar valor de forma que as pessoas paguem o preço que você cobrar por uma solução de um problema. Porque as pessoas elas não estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupadas se resolve o seu problema. E tem problemas que são bem complexos, só algumas pessoas restritas resolvem. Então, ó, tem consulta médica que custa R$ 100, mas tem consulta médica que custa R$ 5.000. E o médico são formados ambos em medicina, mas um deles, que cobra 5.000, agregou valor na sua habilidade. Ele resolve realmente os problemas de forma correta, com qualidade, e a pessoa fica muito satisfeita em pagar isso porque o problema dela foi resolvido. Então, para você descobrir como pegar a sua habilidade e valorizar e de forma transformar isso num negócio, você que gosta de anotar, tem que anotar essas 3 palavras. Se chama SOM. SOM, é o método SOM. O que é o método SOM? Primeiro, você tem que saber quais são os sonhos e desejos do seu cliente. Então, esse S representa sonhos. O que é o sonho? É aquilo que o cliente quer. É aquilo que o cliente ele deseja. Então, hoje, não é você querer abrir um negócio de qualquer jeito. Você tem que fazer uma pesquisa, ver o que as pessoas ao seu redor elas estão querendo comprar, o que elas desejam, qual é a dor delas, que problemas precisam que elas resolvam. Então, isso é os sonhos. Todo sonho tem um preço. Tem pessoas que têm vontade de ter um sonho de um carro. Alguém vai pegar um carro e vai vender para ela e vai resolver o sonho dela. Tem pessoas que têm vontade de ter um sonho de viajar para a França. Tem uma empresa que ela vai vender as passagens, vai vender a hospedagem, vai vender o lanche, vai vender a comida, os transportes lá, os guias. Então, essa pessoa vai vender isso para ela. Então, você tem que olhar ao seu redor e ver o que a sua clientela tem com sonhos. E esses sonhos, quem vai resolver é uma habilidade que está dentro de você. Uma outra coisa que você tem que entender bem são as objeções. Lembra do SOM, som? Então, primeiro é sonho, você tem que olhar os sonhos das pessoas e depois tem que ver as objeções. O que é objeções? São os bloqueios, as dificuldades que você vai ter para vender esse produto. Seja uma habilidade de serviço ou seja uma habilidade de produto, uma venda de um produto normal, um produto físico. Então, essas objeções é você que vai ter que quebrar. Essas objeções é você que vai ter que vender. Então, quando a pessoa chega para você e diz assim: olha, eu sou um treinador na academia, eu vou ensinar você como fazer as atividades certinhas, sem se machucar, eu que vou montar os pesos para você, as máquinas, e eu vou cobrar R$ 100 por mês. Aí o seu cliente chega para você e diz: tá muito caro. Tá muito caro, fulano de tal cobra 50. E você já fica triste, porque você perdeu um cliente. Ou então, o que que acontece? Você vai dizer, não, pois tá bom, eu vou deixar por R$ 40. E muitas vezes é até mentira do cliente para você poder baixar o preço.
Então, quando alguém chegar para você e perguntar, dizer assim, ó, seu produto está caro, mas você tem que perguntar, está caro em relação a quê? O que você está olhando no meu produto que você está achando caro? Em relação a quê? Em relação qual a sua objeção em relação a isso? Aí ele vai falar. Então é a hora que você vai ter que contornar essa objeção para que a pessoa possa, com certeza, ficar convencida de comprar o seu produto. E a terceira coisa que você tem que analisar bem nos seus clientes são os medos. Todo mundo tem medos. Tem pessoas que não vai, por exemplo, um carro que custa R$ 100.000. A pessoa, às vezes, ela tem medo de pagar esses 100 mil, porque não sabe de onde vai tirar. Mas você tem que contornar essa objeção. Tem que ver onde é que está nascendo o medo nela para você já resolver. Então, esse método som é uma forma com que você vai olhar para a sua habilidade e vai fazer com que ela seja, sem dúvida, desejada. Por exemplo, em Esperantina, na cidade que eu estou morando recentemente, quando alguém fala de tecnologia, uma das primeiras pessoas que vão lembrar é o nome da minha empresa. Por quê? Porque raramente vai um problema para lá de tecnologia que nós não conseguimos resolver. Ou seja, a pessoa não fica perdendo tempo rodando de um lado para o outro, querendo resolver o problema. Já vamos lá e resolvemos. Então, quando você desenvolver a sua habilidade de forma tão clara, é isso que vai acontecer. A sua habilidade realmente ela vai fazer com que você consiga construir um império, construir realmente aquela estabilidade que você deseja. Então, trabalhe esse método som que eu falei, olhe para os sonhos dos seus clientes, olhe para as suas objeções, aquilo que bloqueia eles de comprar o seu produto e veja os medos também, porque isso realmente bloqueia muito. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando nós falamos de negociação, não é você que vende. Às vezes as pessoas elas estão muito presas em vender. Todo mundo só quer vender, mas não é você que vende. Anota essa dica que é poderosa, essa dica que é de coisa grande. Não é você que vende, é o cliente que compra. Não é você que vende seu produto, é o cliente que deseja comprar. Eu sou uma pessoa que, por mais que nós temos uma agência de marketing, que nós trabalhamos anunciando pessoas, nós lançamos pessoas. Por exemplo, se você tem uma empresa e você não está tendo muitos clientes, nós pegamos a sua marca e nós fazemos a sua marca chegar para as pessoas que não lhe conhecem. Mas só que há muito tempo que nós não fazemos isso. Por quê? Porque eu não estou buscando vender. Não estou buscando vender. Por exemplo, eu estou aqui nessa live ministrando esse assunto gratuitamente. Então, não estou querendo vender. São as pessoas que estão querendo comprar. São as pessoas que todo dia chegam na minha empresa querendo adquirir um produto ou um serviço. Por quê? Porque eu gerei tanto valor, eu mostrei para as pessoas que realmente eu consigo resolver o problema delas e elas ficam satisfeitas em ir até o meu estabelecimento ou entrar em contato pelas redes de atendimento e receber o produto ou serviço. E ser muito bem pago por isso. Então, o que eu tenho para te dizer essa noite? Gere valor. Mostre que as suas habilidades realmente resolvem o problema das pessoas e elas vão querer lhe comprar. Antes da pessoa querer comprar um livro, por exemplo, o meu livro, primeiro as pessoas querem me conhecer, elas vão primeiro comprar aquilo que eu sou. E depois que elas verem que realmente dá resultado, elas vão querer comprar algum produto ou serviço. Então, a dica para você é não queira vender. Gere valor para que as pessoas possam comprar. E isso nasce, sabe como? Você primeiro aprendendo isso. Como é que você vai aprender a negociar se você não sabe nem comprar? Lembre, é na compra que você consegue ganhar. Toda vez que você for comprar um produto para revender, você tem que ganhar na compra. Então, é comprando que você vai ter uma margem boa para poder vender. E como é que faz isso? Como é que compra um produto por um preço bom? Fazendo pergunta. Por exemplo, milhares de pessoas diariamente são enganadas, compram um carro por um preço alto. Por quê? Porque não fazem perguntas. Não perguntam se o carro já foi batido, não perguntam se o carro já foi para o leilão, não perguntam se esse carro teve muitos donos, não perguntam se esse carro já sofreu algum tipo de alteração na quilometragem. Então, às vezes,
Só por falta de perguntas, só por falta de pergunta, as pessoas elas compram um produto caro. Elas compram um produto caro. E esse fato do produto ter sido comprado caro, ela não vai conseguir negociar e oferecer um preço melhor para o seu cliente. Então, todo mundo, ele gosta de comprar um preço acessível, mas para que ele seja comprado em um preço acessível, ele tem que ter adquirido pelo fornecedor por um preço muito melhor. E as pessoas, por falta de perguntas, elas não conseguem comprar com qualidade. Então, você que é empreendedor, você que está começando um negócio, a primeira dica quando você for fazer suas compras, faça perguntas. Esse fazer perguntas vai fazer com que a pessoa ela vá tentando baixar o valor do produto, de forma que você consiga comprar ele por um preço mais acessível e até revender por um preço mais rápido. Por exemplo, se esse controle ele custa no mercado R$ 50, se eu comprasse ele por 10, eu conseguiria vender ele facilmente até por R$ 15, muito abaixo do mercado. E ao invés de vender um por 50, eu ia vender 100 desses rapidamente, porque eu consegui um preço melhor. E esse fator gera por causa das perguntas. Então, quando um cliente chegar na sua loja, às vezes as pessoas já querem logo perguntar: posso te ajudar? O que você está procurando? As pessoas nem param para conversar com o cliente e perguntar: por que você entrou nessa loja? O que te motivou você chegar até esse endereço? O que você está procurando? Entende? Então, as pessoas elas não fazem perguntas diferentes, elas fazem sempre as mesmas perguntas. E muitas vezes a pessoa ela não precisa nem de alguém para poder escolher um produto. Mas como a pessoa já pergunta assim, posso te ajudar? A pessoa já se irrita. A maioria das pessoas se irrita quando alguém chega perguntando se pode ajudar. Que totalmente é uma pergunta diferente. O que é que te motivou a entrar nessa loja? Aí a pessoa já vai ficar assim, ó, pensando, por que ele me perguntou isso? E vai abrir um diálogo. E esse diálogo, ele vai fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade. E futuramente, depois de uma boa conversa com o seu cliente, é que você vai oferecer aquilo que ele está procurando e a venda já vai ter acontecido, porque você já ganhou o cliente no início. Você nem precisou muito esforço, você só fez conversar com o cliente, fazendo perguntas. Às vezes os clientes entram e saem da loja e não compram, mas eles estavam com vontade, mas às vezes eles entraram na loja nem para comprar. Ele estava só olhando. Mas quando você fala assim, o que é que mais te chamou a atenção nessa loja? Aí a pessoa vai falar, qual o impedimento que você está tendo nesse momento para levar esse produto? Se não fosse a parte financeira, você levaria esse produto? Entende? Então, porque são N fatores que bloqueiam a pessoa de fechar um negócio. E você tem que entender o que é isso. Então, para você ser um bom negociador, você primeiro tem que saber comprar, você tem que ter uma boa habilidade de comunicação, você tem que ser uma pessoa espontânea, você tem que ser uma pessoa sincera, porque em uma negociação não pode ter mentiras. As pessoas, às vezes, elas querem vender coelho, sendo uma lebre, e vai enganar as pessoas. E é nas perguntas que você vai encaixando que você vai descobrir se aquele produto realmente ele é verdadeiro, se aquele produto realmente faz sentido você levá-lo para casa. Enfim, é nas perguntas que você vai se sobressair numa negociação. Pessoas sábias fazem perguntas, pessoas tolas ficam com dúvida. Então, tem pessoas que levam produtos para casa forçada, porque o vendedor quis de qualquer jeito empurrar nela. Se você tivesse feito apenas uma pergunta para esse vendedor, rapidamente você conseguiria entender o porquê. Por que que você quer que eu leve esse produto à minha casa? Quais os benefícios que ele pode me oferecer? E às vezes os vendedores nem sabem quais são os benefícios do produto que ele está vendendo. Poucos vendedores sabem o que estão vendendo, porque eles não estão de olho naquilo que é mais importante, que é resolver o problema de alguém. Eles estão pensando no dinheiro. Então, o que que você tem que fazer? Toda vez que você quiser ser um bom negociador, não queira vender pelo dinheiro. Venda na satisfação de ver aquela pessoa comprando aquele produto. Por exemplo, quando eu fui comprar o meu primeiro carro na loja, eu comprei o carro por um motivo.
porque eu vi no vendedor a mesma alegria que eu estava tendo em estar comprando. Eu percebi que para ele não estava só vendendo um carro, ele estava realizando o sonho de, ele estava realizando o sonho de um cliente. Então, quando eu comprei meu carro, eu estava realizando um sonho. Eu queria ter um carro novo, mas eu percebi na alegria dele, na sinceridade dele, que ele estava tão feliz quanto eu. Ele estava tão feliz quanto eu. Então, isso foi uma das chaves que fez com que eu adquirisse e ficasse com esse carro. Por quê? Porque ele vendeu sem olhar para o dinheiro. Ele estava ganhando uma comissão, lógico, mas ele não estava interessado com isso. Eu percebi que ele estava interessado era em ver a satisfação de eu comprar esse carro. Então, seja na sua loja, ou seja onde você trabalha, a habilidade que você carrega, ela é para resolver o problema de alguém. E quando esse alguém perceber que o problema dele foi resolvido pela sua habilidade, você ganhou a sua confiança. E essa confiança, quando ele vier, ele vai trazer mais dois ou três. E automaticamente o seu leque de clientes vai aumentando. E a sua audiência também. E a sua autoridade. E tudo que você carrega, por ser verdadeiro, vai crescer. E você vai vender sem querer vender. Porque não é você que está querendo vender, agora são as pessoas que estão querendo comprar. Por quê? Porque você cresceu tanto nisso que nem precisou se preocupar com a venda. A venda flui naturalmente. Basta você entregar um produto ou um serviço de qualidade. É só isso. Então, vocês que estão aqui ao vivo, eu vou até indicar um livro para vocês ler. Procura lá, ó, Empresas Feitas para Vencer. Quando você lê esse livro, a sua cabeça vai mudar quanto à questão de negociação. Anota aí, ó, empresas feitas para vender. O único problema, sabe qual é? Que as pessoas elas não querem fazer nada porque elas acham que tudo é óbvio, que tudo é óbvio. Ah, eu não vou atender aquele cliente nem falar nada porque se eu for falar alguma coisa para ele já é óbvio, ele já sabe disso. Mas existe uma pesquisa que diz que o óbvio realmente só mostra ser óbvio quando ele é dito. Enquanto ele não é dito, você não tem como saber se é óbvio. Então você só vai saber se o cliente já sabe ou não daquilo que você vai dizer depois que você falar. Então, pare de fazer o que todo mundo faz. Pare de querer falar as mesmas coisas que todo mundo fala. Para você se destacar no mercado e pegar sua habilidade e gerar valor nela, você precisa fazer coisas que as pessoas não fazem. Para de querer fazer as mesmas coisas. Você tem que observar o que está acontecendo, mas é nesse observar que você vai aplicar algo que realmente faz sentido. Não pode colocar qualquer coisa. Então, saiba ser seletivo. Saiba ser seletivo. E nesse processo de negociação, sem dúvida, você vai ser um vencedor, tanto comprando quanto vendendo. Porque não adianta, tudo é venda. Tudo que você fizer e tem uma venda envolvida pelo meio. Para você ser bom negociador, você tem que entender, sabe o quê? Que você nunca vai conseguir crescer mais do que você cresceu sozinho. Então, um bom negociador, ele também sabe negociar recrutamento. Todo bom negociador, ele tem que saber recrutar pessoas para andar junto com ele. É impossível o cara ser um bom negociador se ele não tem uma equipe forte andando com ele na mesma ideia, no mesmo pensamento, na mesma frequência. Então, pessoas, geralmente elas são contratadas pelo currículo, mas é no comportamento que elas são demitidas. Hoje eu até indico para vocês que já são empresários, pare de ficar analisando currículo. Muitas vezes a pessoa que é para andar com você, ela vai ser realmente descoberta no andar. Então, aprenda a recrutar com qualidade. Recrutar não é analisar currículos. Recrutar é você olhar para a pessoa e saber analisar a parte comportamental dela. Colocar pessoas a riscos, fazer uma entrevista, colocar a pessoa para treinar um dia na sua empresa. É assim que você vai recrutar.
Porque é na atitude, é nos comportamentos que você vai saber se realmente essa pessoa é para andar ou não com você. E você que ainda não tem o seu próprio negócio e que ainda não se descobriu realmente o que tem que fazer, você tem que sempre observar para onde é que está indo o fluxo de pessoas, para que você possa descobrir onde é que o mercado está funcionando. E a partir desse momento, criar habilidades sólidas nessa área, porque sem isso você vai continuar no lugar que você está. Então, um bom negociador, a primeira coisa que ele sabe fazer é administrar a sua mente. Ele tem que ter uma mente de investimento. E a mente de investimento não é você pegar dinheiro e ficar investindo em qualquer coisa. Uma mente de investimento é você saber investir em você mesmo. Lembra que no início dessa aula eu disse para vocês uma coisa bem interessante. O que eu falei para vocês no início dessa aula? Eu falei para vocês que o ativo principal é você. Então você tem que investir o máximo que você pode em você. Por quê? Porque quando você começa a investir em você, a sua mente vai mudar e tudo que está à sua volta vai mudar. Toda nova experiência, ela vai fazer com que você cresça. Então, um bom negociador, uma pessoa que trabalha com a negociação forte, ela tem que estar constantemente vivendo novas experiências. Isso não tem nada a ver, tem sim, pode ter certeza que tem. Crie uma viagem, mude de rotina, coloque um dia na semana para você desfrutar com você e sua família, aproveitar. Tire um momento para você, tire um momento para meditação, se coloque em novas situações. Tem muitos estudos que mostram que de cada 100 pessoas, 15 pessoas não conhecem nem a cidade vizinha, não mudam a geografia, não acessam novas frequências. O capital mais forte é você. Então, você é uma marca viva. Então, para que você seja realmente desejado como um prestador de serviço ou tenha uma empresa que venda produtos, você tem que ser a sua marca, você é seu branding. As pessoas, elas olham para você e elas te admiram e muitas pessoas compram de você porque elas gostam de quem você é. Então você tem que mudar a sua personalidade, mudar como você trata as pessoas. Você tem que ter uma visão diferente das pessoas. Ninguém quer seu produto. Ninguém quer seu produto. As pessoas, elas não querem comprar meu livro. Não querem, de jeito nenhum. Elas querem, sabe o que é? Às vezes olhar a capa aqui, ó. Tem o relacionamento aqui, ó, tem quem eu sou, a Vera quer saber só quem eu sou. Às vezes ela quer saber o benefício que aqui tem dentro, ó. Aqui dentro tem muitos benefícios que pode ajudar a pessoa a gerir o tempo e vencer na vida e adiantar todas as coisas. Então as pessoas não querem um livro, elas querem o benefício que ele vai causar na vida delas. Então você tem que pensar dessa forma. Então um bom negociador, ele pensa somente em resolver os benefícios. Ninguém sai Ninguém sai daqui dizendo assim, eu vou comprar um iPhone. Ele pode comprar um celular mais comum que vai resolver o problema dela. Mas o iPhone está na energia que ela carrega naquele momento, ela quer para aquele fim e é para aquele benefício. Então, é um benefício que vai fazer com que a pessoa compre algum produto. Ela não quer saber de você, não. Não quer saber de comprar nada seu. Ela quer saber o que seu produto vai resolver na vida dela. E se ele resolver com qualidade, pronto. Ela vai comprar outros produtos e tantos produtos que você inventar, ela vai comprar. Por quê? Porque resolveu uma vez e ela vai saber que toda vez vai resolver. Sempre. Então, o que é que eu vou falar para vocês hoje? Trate de entender sobre negociação, principalmente na compra. Porque um cara que ele tem boas negociações, ele abre pontes para muitas coisas, para novas amizades, que nós chamamos isso de network, e ele pega novas frequências, porque ele está mudando de ambiente o tempo todo. Ele melhora a sua comunicação, porque ele está constantemente praticando isso, está vivendo isso. Só que as pessoas, elas querem todas essas habilidades, todas essas qualidades, sem o quê? Sem investir nada. Todo mundo quer ter o acesso incrível com aquela pessoa maravilhosa, mas não quer gerar valor.
não quer, não faz perguntas, e assim vai comprando mal e sendo um mau negociador. Inclusive, a maior prova que as pessoas elas são más negociadoras, elas não sabem negociar, porque elas passam, em média, 4 horas do seu dia desperdiçando tempo nas redes sociais, desperdiçando seu tempo assistindo TV, desperdiçando seu tempo em atividades que não fazem nenhum sentido. Reveja suas atividades. Se você estiver fazendo alguma coisa que você não está aprendendo naquele momento, está errado, se livre disso. Se você pratica um esporte que o seu corpo não está mudando, que você não está crescendo, está errado nisso. Se você ama futebol, mas nesse futebol você não está aprendendo nada, nem gastando energia suficiente para manter um corpo legal, você não está, saia disso, vá para outra atividade. Nós temos sempre que estar inseridos em ambiente que o tempo todo estamos aprendendo alguma coisa. Se você não participar de ambientes que te fazem crescer, que te fazem aprender, fuja disso, porque está muito errado. Todo dia você tem a obrigação de, no mínimo, ser 1% melhor do que ontem. E se você fizer isso, você vai se tornar uma máquina e não vai parar por nada. Não vai parar por nada. Então, para finalizar essa aula, porque eu já tenho que começar aqui uma mentoria aqui com um grupo de empresários poderosos que não param de crescer. A dica da noite é, por favor, aprenda a negociar. Uma coisa que você nunca pode negociar, sua identidade, seu propósito. Nunca negocie isso, mas tudo você pode negociar, e nem sua família, mas tudo você pode negociar. Não se apegue a coisas. Coisas foram feitas para serem usadas. Pessoas, sua família foi feita para ser amada. Então, ame sua família, use as coisas e aprenda a negociar. E cuidado com o seu tempo. Analise o que você está fazendo com o seu tempo. Negocie seu tempo, porque logo, logo ele pode fazer falta para você. Então, não pare de aprender, não pare de estudar, invista em tecnologia poderosamente. Se você ainda não domina nada de tecnologia, manda um direct para nós. Nós temos aqui um treinamento de informática que pode te ajudar a abrir sua mente para a tecnologia. Nós temos muitos treinamentos que trabalham a área pessoal, a área profissional e podem te fazer crescer grandemente. Podemos te ajudar com isso. Se ainda não conhece meu livro, eu indico você adquirir, vai ajudar você a crescer e administrar no tempo e crescer muito mais, fazer coisas que você levava meses para fazer, você vai fazer em algumas horas, ok? Então, meu obrigado a todos vocês. Tenham uma excepcional noite. Nós vamos já começar aqui uma outra aula com os mentorados. Sim, ainda está tendo vaga sim para o treinamento. Pode mandar uma mensagem lá no direct, tá bom? Que nós vamos orientar você sobre isso. O livro está à venda, tem a versão digital, ok? Pronto, ó, nós temos o livro aqui ó, na versão física e temos na versão digital. Só mandar um direct que nós vamos mandar para você. Nós mandamos para qualquer lugar do Brasil, beleza? Então eu vou começar a mentoria agora, vou ter que me despedir de vocês, tá bom? Um abraço